Buenas tardes, bienvenidos a este espacio internacional de seminarios en salud pública de la Escuela de Salud Pública de la Universidad del Valle. Hoy tenemos como invitada a la doctora Marina Javier Carpena. Marina es psicóloga con una maestría en salud pública y un doctorado en epidemiología de la Universidad de Pelotas en Brasil. Entonces, y ella ha continuado con sus estudios con su trabajo de postdoctorado en la Universidad de Pelotas después de ganarse una beca para continuar con estos estudios en su investigación, que nos va a explicar un poco qué ha venido haciendo. Como este espacio es internacional, pues entonces le hemos pedido el favor a Marina que haga su exposición en portugués, entonces la escucharemos. Muchas gracias, Marina, por participar en este espacio. Muchas gracias. Y ahora entonces empiezo a hablar un poquito portugués, hasta porque mi español hace tiempo que no hablo, entonces tampoco es tan bueno, ¿no? Pero los digo que si tienen alguna duda, si quieren preguntarme, yo puedo, o sea, intentar responder em espanhol também, já? Então, meu nome é Marina, né? Eu sou psicóloga. Como o professor disse, fiz mestrado em saúde pública e doutorado em epidemiologia. E eu estou no meu segundo pós-doutorado, então, aqui na Universidade Federal de Pelotas. Durante meu doutorado, o meu maior interesse era entender o papel de sono, de fenótipos de sono no geral, em TDAH, né? Entender por uma perspectiva observacional, sobretudo de trajetórias, entender como é que o fenômeno se dá ao longo da vida, e entender também por uma perspectiva genética. Hoje, como o interesse principal do professor Andrés era a questão das trajetórias, o approach de entender como é que se dá essa relação ao longo da vida, eu decidi trazer para vocês metade da minha tese, né, que se restringe essa parte observacional. Então, para introduzir ao tema, não sei porque agora não está passando. Aqui. Para introduzir o tema, então, não sei se todos são familiarizados, né? Mas o TDAH, então, ele é um transtorno do neurodesenvolvimento marcado por um padrão. Vou aqui abrir o pointer, só rapidinho. Ele é um padrão de desatenção, né? Ui, peguei o errado. Não tem problema, vamos ver. Hiperatividade e impulsividade. E estima-se que até 7% das crianças e adolescentes em idade escolar, elas apresentam esses sintomas, esse padrão de desatenção, impulsividade e hiperatividade prejudiciais, né? E esse transtorno, ele, em cerca de 80% dos casos, ele persiste até a vida adulta. Então, estima-se que mais ou menos 5%, né, de 2 a 5% dos adultos no mundo, eles apresentam esses sintomas. Sendo que, mesmo aqueles que não apresentam sintomas de uma maneira patológica, ou seja, não tem um diagnóstico de TDAH, a gente encontra que, em média, 5% das crianças, elas apresentam esse sintoma um pouquinho abaixo, né, do limite para atender os critérios diagnósticos, mas que eles já sofrem dos prejuízos, né, que incluem os problemas de aprendizagem, convívio social, risco aumentado para acidentes, para o uso de substâncias e criminalidade. Sem contar que esses jovens com TDAH, eles comumente morrem mais cedo, têm risco para diversas outras condições de saúde, né? Os casos de TDAH, na verdade, o TDAH, ele é um transtorno com etiologia muito complexa e pouco conhecida, né? Então, tem se feito um esforço muito grande para conhecer os fatores predisponentes, para ajudar na detecção precoce, prevenção e tratamento e compreensão desse fenômeno. Um dos fatores que é bem estudado é a questão do sono, porque casos com TDAH, eles apresentam menor duração de sono, em maior frequência eles apresentam problemas de sono, cronotipo vespertino, que é a preferência de dormir um pouquinho mais tarde, acordar mais tarde, né? E disfunções circadianas, que isso inclui até atraso da secreção de melatonina, enfim, outras condições, né? O ritmo circadiano, que também é compreendido como o ciclo do sono, ele compreende num ciclo fisiológico subjacente a 24 horas, que ele regula todas as funções fisiológicas
do nosso organismo, né? Incluindo metabolismo, temperatura corporal, secreção de hormônio, padrão de sono e vigília, em mamíferos, incluindo os seres humanos, né? Sendo que o sono, ele é o processo ativo fundamental na manutenção de diversas funções vitais, tais como as funções endócrinas, também as imunológicas, as cognitivas, e o padrão de sono está altamente associado a diversas condições de saúde mental e clínicas, né? Como eu mesmo mencionei, o TDAH, por exemplo. Quando a gente fala de TDAH, tem muitos estudos e desde 2000, o número de estudos tem aumentado muito, né? Mas mesmo com esse número grande, crescente de estudos, o TDAH ele segue sendo um transtorno de etiologia pouco conhecida e ele é considerado um fenótipo heterogêneo e complexo, ou seja, ele compreende um fenótipo que depende de fatores genéticos e também ambientais, e ele é heterogêneo porque ele não se dá isolado. Então, o paciente com TDAH, ele comumente tem outras condições, né? Assim como os transtornos, mas o TDAH, ele é particularmente um dos transtornos, assim, mais heterogêneos, né? E, claro, entendendo também como um transtorno que ele começa no início da vida, ele tem um prejuízo muito grande ao longo da vida, e agora tem se indicado também muita persistência, os estudos, eles têm cada vez mais focado em identificar fatores e preditores precoces para a gente poder, então, intervir precocemente. Essa revisão de literatura que eu trago aqui, ela é um pouco antiga, porque foi quando eu fiz o artigo, mas eu vou falar um pouco mais adiante sobre isso. Não mudou muito o cenário, mas quando eu fiz esse artigo, foi em 2017, 2018, né? Então, naquele momento, se sabia exatamente isso que eu estou falando, né? E quando se falava de problemas de sono, ou ritmo circadiano, ou sono em geral na infância e na adolescência, o que a gente sabia é que esses fenótipos, eles estavam entre as condições médicas mais frequentes associadas ao TDAH. E, inclusive, o sono, ele era um dos critérios diagnósticos para TDAH no DSM-3, que eu não sei se todos têm intimidade, mas o DSM, ele é um manual diagnóstico, né? Para identificação de transtornos mentais. Então, sendo um dos fatores mais associados ao TDAH, que já não era mais critério, mas continuava sendo muito associado e muito reportado na literatura, a atenção científica para o TDAH e para a relação de TDAH e sono, ela deu um super boom em 2017. Então, em 2017, muitos estudos de revisão foram publicados, indicando basicamente que as questões de sono, elas poderiam ser preditores precoces do TDAH e até mesmo endofenótipos para o transtorno. Então, que eles entendiam que, na verdade, o sono ele vinha como um fenótipo intermediário situado entre o nível etiológico e o nível fenótipo. Então, ele seria o primeiro passo para o TDAH, entendendo, então, que esse era um tópico importante, tanto na compreensão da etiologia do transtorno, quanto na prevenção e no tratamento, né? Nesse sentido, eu decidi me dedicar a esse tema durante a minha tese de doutorado. Eu propus 4 artigos, eu publiquei 4 artigos sobre o tema, mas hoje eu vou trazer para vocês 2 deles, né? Como eu falei, eu não vou trazer a parte genética nesse seminário. No primeiro artigo, a minha ideia principal era avaliar a associação entre a duração de sono, despertares noturnos e problemas de sono nos primeiros anos da vida e a ocorrência de TDAH aos 11 anos de idade. Sendo que eu queria também entender o efeito das trajetórias da duração de sono no TDAH na adolescência e também investigar o quanto esse efeito ele era específico ao TDAH e comparando ele com outros transtornos mentais. Esse artigo que eu estou falando para vocês, ele foi aceito para publicação em 2019 e ele foi publicado em 2019 mesmo no jornal, no Journal of Attention Disorders, né? Então, naquele momento que eu fiz o artigo, como eu falei para vocês,
Na revisão sistemática de literatura que a gente fez, a gente identificou apenas 6 estudos longitudinais com amostras não clínicas, né? Porque a questão é que o estudo de sono e TDAH, ele é muito comum, mas ele é muito comum em amostras clínicas, porque TDAH não é muito frequente na população. Então, poucos estudos de coorte ou estudos realmente de base populacional, eles se dedicaram para entender esse fenômeno. Então, naquele momento, a gente encontrou apenas 6 artigos com dados longitudinais de amostras não clínicas. E os artigos, eles apontavam realmente para uma associação de curta duração de sono e despertares para TDAH, bem como problemas de sono para TDAH e uma privação precoce de sono, levando a um risco de TDAH, né? Basicamente, eles tinham esse panorama, mas quando a gente avaliava o artigo na íntegra e de uma maneira crítica, a gente percebia que esses artigos eles tinham poucos fatores de confusão, levando em conta, e eles, apenas 2 deles avaliaram o efeito de mais de um ponto, ou seja, normalmente o que eles faziam? Eu tenho ali duração de sono aos 5, aos 6 e aos 9. Em vez de eu fazer uma trajetória desses valores, eu apenas vi o efeito dos 5 anos no TDAH do 7, dos 6, do 7, dos 9 e o 7. Então, essa relação ela era muito pontual, né? E o que eles verificavam era realmente isso, que existe uma redução. Só que daí, então, eles começavam a utilizar também medidas que não eram muito comparáveis, né? Por exemplo, tem um estudo que indicou que tinha uma redução de um desvio padrão da duração de sono dos 3 aos 5 anos, que aumentava o risco de TDAH. Então, era uma redução muito específica, né? Um valor muito específico que eles usavam da própria amostra deles. E ainda, o outro estudo que avalia não só ponto a ponto, falava muito de persistência, né? De insônia e movimentos persistentes, né? Ou seja, sono agitado persistente. E então a gente ficou muito curioso para saber como é que aconteceria se a gente começasse a entender não apenas uma mudança pontual, mas sim uma trajetória, né? Entendendo uma trajetória baseada nos dados observados. E ainda a gente tinha a questão da especificidade, né? Como eu falei anteriormente, o DSM-3 ele contava com os critérios diagnósticos de... O sono era um dos critérios diagnósticos, ele caiu por terra, mas ele continua sendo os critérios para, por exemplo, depressão, né? Então, a gente gostaria de entender o quanto se dava esses fatores, quanto eles eram realmente específicos. Então, a gente, para fazer isso, a gente utilizou dados da Corte de Nascimento de 2004 de Pelotas. Eu não sei se vocês conhecem esse estudo, mas ele é um estudo feito aqui em Pelotas, né? No sul do Brasil, a gente mora bem no sul, é bem pertinho do Uruguai. E o nosso estudo ele é um estudo longitudinal de base populacional. Então, o que a gente faz é a gente pega todos os nascimentos de 2004 da cidade e a gente acessa eles e pergunta quem gostaria de ser acompanhado. A gente tem ali na baseline um percentual de menos de 1% de recusas e a gente vai acompanhando essas crianças ao longo da vida, né? Agora a gente está fazendo o acompanhamento de 18 anos, mas nesse estudo a gente usou dados, então, do 1º ano, do 2º ano de vida, do 4º ano, do 6º e do 11º ano de vida, que era o que a gente tinha até o momento, né? Cabe destacar que a nossa taxa de acompanhamento ela é incrivelmente grande comparada aos outros estudos, né? A gente chega ali aos 11 anos com 96,6% de acompanhamento, que é uma taxa bem alta. E nesse estudo, o que a gente buscava, então, era avaliar o efeito das exposições, duração de sono, trajetória de duração de sono e problemas de sono. Nos desfechos TDAH, sendo avaliados pelo DALBA, que é uma entrevista diagnóstica um pouco mais criteriosa, né? E o SDQ, que é uma entrevista de screening. Então, é uma entrevista que ela é mais sensível, né? Ela é menos específica, mas ela é uma entrevista que ela pega um maior número de pessoas, isso aumenta um pouquinho o nosso poder. Então, a gente utilizou, na verdade, mais como uma análise de sensibilidade, para ver o quanto os efeitos daqui, eles eram realmente
encontrados aqui também, né? E o quanto a gente poderia estar perdendo de efeito encontrado no DALBA por falta de poder, por exemplo, né? Como análise secundária, como eu falei anteriormente, a gente tinha a ideia de ver especificidade. Então, o que a gente fez é comparar os nossos achados com o TDAH e outros transtornos mentais também avaliados por esses dois instrumentos, né? O DALBA e o SDQ. A corte, é claro, ela foi aprovada pelo Comitê de Ética da Universidade e todos os participantes, eles concordam sempre em participar das etapas do estudo, assinando um termo de consentimento livre esclarecido às mães, né, no caso, porque eram menores de idade, e a partir dos 6 anos a gente já começa a fazer um termo de assentimento, que a gente chama, ou seja, o jovem também tem que aceitar participar. Em termos de análise, eu vou trazer um pouquinho mais sobre a trajetória, porque o Andrés me explicou que era um intuito de vocês utilizarem aí na universidade, mas eu vou falar brevemente, assim, basicamente a gente construiu uma variável de trajetória para a duração de sono total, com uma abordagem semiparamétrica baseada em grupos. Então, é uma modelagem de mistura finita projetada baseado em dados observados. Isso é bem importante, eu vou falar isso posteriormente para vocês por quê. A gente fez a trajetória só para duração de sono, porque a gente tinha 3 pontos para duração de sono. Para problemas de sono, a gente só tinha avaliação de 2 pontos. Isso é algo bem crucial, que eu vou falar depois, posteriormente. Então, a gente fez, claro, a descrição das variáveis em média e porcentagem, né? Dependendo da natureza da variável. A gente fez uma análise bivariada. E depois a gente utilizou basicamente modelos de regressão logísticas para obter a medida de associação para as variáveis disposição geral para cada um dos desfechos, né? Seja o diagnóstico ou seja o risco aumentado para TDAH. Sendo que a gente avaliou isso sempre controlando para os potenciais fatores de confusão, né? E eu vou falar um pouquinho deles depois, porque isso é um diferencial do nosso estudo. Para a construção da variável trajetória, como eu falei, né? A gente usou uma forma muito especializada de modelagem, que ela é projetada para identificar, em vez de assumir grupos de indivíduo, seguindo trajetórias de desenvolvimento similares. Então, o que a gente fez? A gente utiliza o comando traje do software Stata, eu acho que vocês usam também, pelo que eu conversei com o André, se não me engano. E o que a gente faz é a gente primeiro faz a escolha do número e da forma das trajetórias baseada no melhor ajuste do modelo. Então, a gente vai testando diferentes ajustes do modelo, né? Quadrático, cúbico, e usa diferentes ajustes para a gente identificar quais são os modelos das trajetórias, se eles são mais lineares, inclusive, a gente pode usar, ou se eles são mais quadráticos, cúbicos, e vai identificando qual é o melhor ajuste baseado nas informações bayesianas de critério, como, por exemplo, o critério BIC, e também na interpretabilidade. Ainda, a gente escolhe o número e a forma da trajetória, considerando também trajetórias plausíveis baseadas nas covariáveis. Então, o que a gente faz? A gente tenta ver a probabilidade posterior de cada indivíduo estar no grupo que ele foi identificado. Isso é uma forma de dizer assim, não, são plausíveis essas trajetórias. E depois a gente associa com covariáveis. As covariáveis que seriam fatores importantes, e caso estejam associados, a gente diz, não, então essas trajetórias realmente são bem plausíveis e a gente vai seguir nesse modelo. Dentre as covariáveis e variáveis também de ajuste, a gente utilizou uma série bem grande de covariáveis, né? Basicamente, a gente tem, então, desde renda familiar, aglomeração familiar, porque é um fator bem importante ali na parte do sono. A gente também tem, esse é um DAG construído para minha tese completa, por isso que tem essa questão de genética. Mas nesse momento eu só usei essa parte. Eu peguei o sexo do indivíduo, peso ao nascer, idade gestacional, uso de álcool e tabaco na gestação, a saúde mental materna, escolaridade materna, idade materna, renda familiar. E essas foram as principais variáveis, né? Porque a gente tinha muito cuidado também para não ajustar para nenhum mediador.
E então, o que que a gente encontrou? Considerando os indivíduos que tinham dados para todos os acompanhamentos e todas as informações que a gente gostaria, a gente conseguiu obter dados, então, de 3.466 pessoas, né? Que corresponde a uma taxa de resposta, né, para esse fragmento de 86,05, que também não é uma taxa de resposta pequena, considerando que a gente acompanhou 11 anos, né? E quando a gente compara os respondentes para os não respondentes, a gente vê que realmente aqueles que não foram incluídos no estudo, que são 562 pessoas, né? Eles eram ligeiramente mais pobres, né? Então aqui tá, a gente vê, eles estavam no primeiro quintil de renda, então eles eram ligeiramente mais pobres. Eles eram também oriundos de famílias menos educadas, né? Então a gente vê que a porcentagem aqui era maiorzinha comparada aqui. E a gente também vê que as mães elas eram um pouquinho mais velhas, né? As mães perdidas. E elas eram as perdidas também, elas eram um pouquinho mais deprimidas. Onde é que tá a depressão? Aqui. Elas eram um pouquinho mais deprimidas, né? Então, esses foram os fatores mais importantes que a gente menciona, né? E por isso eram tão importantes fatores de ajuste também. Ah, eu tinha postado os tracinhos. Em termos do nosso desfecho, a prevalência de TDAH, então, ela foi de 4% pela entrevista diagnóstica, foi de 16,1% no screening, né? No teste de screening. O que corresponde aqui a 144 sujeitos, e aqui a 575. Vamos ver se... Os achados para Dalba e para SDQ, eles foram muito similares. Por uma questão de não ficar repetitivo, por tempo, por milhões de questões, eu vou me restringir aqui aos achados só para o Dalba, tá bom? E o que a gente encontrou foi basicamente que a gente vê médias bem plausíveis, assim, de sono total, sono noturno, sono diurno dos jovens, né? Então, é bem o que se espera, ou seja, à medida que a criança vai crescendo, vai dormindo um pouquinho menos total, vai dormindo mais o sono noturno e menos o sono diurno, né? Então, ali com 1 aninho, se espera que dorma um pouquinho mais de dia, enquanto já aos 4 anos não se espera que os jovens durmam. Os transtornos de sono, né, que a gente avaliou, os problemas de sono, basicamente era o autorrelato da mãe, né, da dificuldade da criança de adormecer, de dormir, pesadelos ou terror noturno, que a gente chama, e o sono agitado, né, que seria o restless sleep. E essas exposições que a gente esteve interessado são exposições mais comuns, assim, na infância. Mas a gente percebe um padrão bem interessante, né? Que a dificuldade de dormir, ela é maior, então, à medida que as pessoas são mais jovens, né? Os bebês são menores, né? Mas, por exemplo, o terror noturno, ele é ligeiramente maior nos 2 anos comparado nos 4 anos comparado aos 2 anos. E o Restless Sleep também, só que de uma maneira muito interessante, o padrão de quem tem TDAH e quem não tem TDAH, ele é diferente nessa parte aqui dos problemas. Sobretudo quando a gente fala de pesadelos e Restless Sleep, né? Então, o que a gente vê? Ao invés de diminuir, quem tem TDAH aumenta de um ano para o outro, né? A gente percebe aqui, ó, que quem tinha TDAH aos 11 anos apresentou um aumento do Restless Sleep dos 2 anos para os 4 anos, quanto a maioria da amostra dá uma ligeira diminuída, né? E, sobretudo, os controles. Isso também foi observado para pesadelos.
Então, isso é um dos primeiros indícios, né, que a gente identifica. Quando a gente fala das trajetórias, que eu falei que a gente encontrou basicamente 13 trajetórias de sono total, né? A gente decidiu usar sono total, porque o sono total ele representava melhor as crianças, né? E o que a gente encontra é exatamente o que eu falava para vocês. No início da vida as pessoas dormem mais, então elas vão dormindo um pouquinho menos. Mas o mais interessante é que no início da vida as crianças são diferentes entre elas. E no final aqui elas começam a se aproximar de uma média geral. E o que a gente encontrou, na verdade, são trajetórias que elas discordam da literatura vigente em termos de duração de sono, né? Porque, por exemplo, vocês poderiam falar que aqui são as pessoas que dormem mais. Sim, eles dormem mais da nossa amostra, mas quando a gente compara com as recomendações, a gente não encontrou nenhuma criança que dormia mais do que recomendado. A gente apenas encontrou crianças que dormiam menos que o recomendado. Então, a gente definiu, assim, como essas 3 trajetórias baseadas nos dados observados, né? E o que a gente encontrou foram trajetórias bem plausíveis pelas métricas avaliadas, porque quando a gente avalia a média de probabilidade posterior de participar de cada um dos grupos, então o que a gente faz é pegar cada indivíduo que está nesse grupo, reamostrar e ver qual é a probabilidade dele estar aqui dentro, comparado à probabilidade dele estar nos outros grupos, a gente encontrou uma probabilidade sempre maior de 70%, que é uma probabilidade posterior bem consideravelmente boa, considerando a média, né, de todos os grupos. Ainda, já quando a gente começa a associar, então, a associação dessas variáveis com o TDAH ao longo da vida, seja de uma maneira crua, ou seja, aquilo que a gente estava falando, né? Apenas relacionar TDAH com sono, a gente não vê associação. E quando a gente ajusta, a gente também não vê associação. Então, a gente não encontra associação de trajetória com TDAH. Não, pelo menos, as trajetórias construídas com primeiro, segundo e quarto ano de vida, né? Quando a gente faz a associação daquelas variáveis iniciais que eu mostrei para vocês, que eram umas variáveis, então todas as variáveis que a gente considerou como exposição pontualmente, o que a gente encontra? A gente continua sem encontrar associação com duração de sono no início da vida. O que a gente encontra de mais importante, então, é a associação com dificuldade para dormir, com pesadelos e com sono agitado, que a gente encontra, então, dificuldade para dormir foi associado aumentou a probabilidade da pessoa ter TDAH aos 11 anos na análise bruta, e esse efeito foi ainda maior na análise ajustada, ajustando por todos aqueles fatores que eu comentei, né? Então, aqui estão os fatores, ó, seja renda familiar, idade materna, escolaridade materna, se a mãe vivia com um companheiro, a cor de pele, paridade, uso de álcool ou cigarro, a depressão materna, idade gestacional, tipo de parto, o peso ao nascer e o sexo da criança, mesmo ajustando para todos esses fatores, os fatores associados ao TDAH, o aumento do odds de TDAH, ele foi consistente, né? E ele compreendeu, então, a dificuldade de dormir ali nos 2 aninhos de idade, ele compreendeu pesadelo nos 2 acompanhamentos, e ele compreendeu restless sleep nos 48 meses, tendo que o efeito maior foi, então, aqui para dificuldade de dormir nos 2 anos, depois a gente vê um grande efeito aqui do terror noturno, que a gente vê, então, aqueles que tinham terror noturno aos 24 meses, que aos 2 anos, eles tiveram um aumento no odds ou na chance de ter TDAH aos 11 anos de 71%, e aos 4 anos, então, era 68%. Então, foi um odds bem parecido, né? Quando a gente compara, então, em termos de especificidade, esses efeitos encontrados para outros transtornos mentais, a gente vê um padrão muito parecido. Ou seja, não tem consistência de associação para a duração de sono, nem trajetórias, mas a gente vê uma associação com problemas de sono
e aumento de risco ou de chance, na verdade, porque a gente vê a razão de odds, de apresentar qualquer transtorno mental, mesmo ajustando para as covariáveis. Terror noturno se manteve, dificuldade para dormir foi ainda maior, então foi mais consistente, provavelmente por uma questão de poder, e eu vou discutir isso depois um pouquinho, porque, claro, era ter qualquer transtorno mental, então isso, sem contar com TDAH, claro, né, que era o nosso grupo controle, e o Restless. Então, o que a gente encontrou foi uma associação consistente de problemas de sono aos 2 anos, eu vou botar aqui 2 anos, que eu tô falando 2, né, que facilita, e aos 4 anos de idade, years, com TDAH no início da adolescência, ou seja, aos 11 anos de idade. Então, a gente usa dado super longitudinal, né? Diversos estudos, eles têm sugerido o papel importante da duração de sono nos transtornos mentais. Só que esses estudos, eles não são longitudinais ou eles não ajustam para um grupo de variável importante, como fatores maternos, relacionados ao nascimento, sugerindo, então, que essa associação ela pode ser resultado de uma confusão. Porque quando a gente vê o nosso estudo, em relação às variáveis de duração de sono, a gente não vê consistência, sobretudo pós-ajuste. E a gente também vê um padrão em que o efeito de duração de sono ao longo prazo, utilizando trajetórias, ele não é associado nem a TDAH, nem a outros transtornos. E isso também pode indicar que o construto longitudinal ele não se aplica quando a gente está avaliando sono, duração de sono e TDAH no futuro, né? O efeito de problemas de sono, então, ele parece ser mais importante para TDAH, mas o nosso estudo, ele refuta os achados de outros estudos, quando ele indica que o efeito do problema de sono ele é comum a outros transtornos mentais. Por quê? Porque esse efeito faz com que a hipótese que os problemas de sono eles podem ser endofenótipos específicos para TDAH, ele cai por terra, né? Por quê? Como ele é comum a outros transtornos, quando a gente identifica os transtornos de sono, a gente não estaria, então, tendo uma informação importante para TDAH especificamente, e sim para vários transtornos mentais. A hipótese por trás de tudo isso, né? Ou seja, as hipóteses que explicam a ligação entre sono e TDAH, elas baseiam-se principalmente no comprometimento das funções frontais, funções executivas frontais do córtex pré-frontal, na neurotransmissão de dopamina e no controle do ritmo circadiano, relatados em estudos experimentais e também em modelos animais, né? Então, a ideia principal seria assim, problemas de sono, privação de sono, gera, então, problemas nas funções executivas, que eu não sei se vocês estão íntimos a esses termos, mas basicamente são a habilidade de working memory, não sei como traduzir isso, mas seria, então, uma habilidade de execução de tarefas mais práticas, né? E que precisam de uma resposta mais prática, mais rápida do cérebro. Tem também a habilidade de regulação emocional. Tem também a habilidade de viés atencional, né? A habilidade de regulação emocional, viés atencional, de organização, de tarefas. E isso, então, seria o efeito, a partir desse efeito, de uma maneira patológica, a gente encontraria o TDAH, né? Porque o TDAH é aquele transtorno do neurodesenvolvimento que nada mais é do que um prejuízo bem grande na atenção, na hiperatividade, né? Que tem a ver com regulação emocional e também o viés atencional, né? E também a questão executiva de controle inibitório e também de working memory. Então, que estaria, então, de uma maneira patológica descrita nesse transtorno, né?
Essa é a hipótese geral, mas que a gente não testou, não nesse artigo. E eu vou falar por que eu estou falando isso posteriormente, né? Esse estudo, ele tem fortalezas bem que eu tentei trazer isso para vocês, né? Ou seja, ele é dado de uma grande corte de nascimento do Brasil. Por que que eu falo do Brasil, né? Porque eu falei muito de fatores de confusão. Muitos artigos ali, eles são da Europa. E eles não controlam, por exemplo, para nível educacional, para renda. Só que nós, países da Latinoamérica, a gente precisa considerar diferenças importantes de estratos de renda, de desigualdades sociais, que talvez os países de alta renda, eles não tenham esse efeito tão grande, né? De confusão. Então, a gente inclui, então, vários pontos e ainda usa um método especializado para construir uma trajetória. A gente tem uma alta taxa de resposta e a gente controla para um grande número de variáveis que ele não é incluído nos outros estudos que foram mencionados, né? Entre as limitações, a gente não tem dados de sono aos 11 anos, o que impossibilita, então, a gente avaliar a bidirecionalidade dessa associação, né? A gente sabe que tem outros estudos que eles mencionam dessa bidirecionalidade, inclusive um que eu comentei ali no início, do autor chamado Scott. Ele avaliou, né, o efeito da associação de sono, e ele encontrou que o sono estava associado TDAH aos 7 anos, o sono aos 5 e o sono aos 9 também. Então, isso pode sugerir uma bidirecionalidade, né? Ainda a gente tem uma limitação que os nossos grupos de trajetórias, como eu comentei com vocês, eles são grupos diferentes daquilo do que é recomendado. Então, não são grupos patológicos, são grupos identificados. Então, pode ser que o risco esteja realmente na patologia, né? No fato de não dormir o bastante, de dormir mais do que necessário. E a gente ainda tem perdas, que apesar de pequenas, elas sempre existem, né? E as pessoas que a gente perde sempre são diferentes daquelas que a gente avalia. Então, isso pode sim introduzir um viés nos nossos achados. E, é claro, a nossa avaliação foi por meio do relato materno. Isso pode, então, afetar, porque a gente sabe que mães mais deprimidas, elas podem identificar os filhos com maior número de problemas, quando, na verdade, nem sempre isso é verdade, né? Gente, vocês estão me acompanhando, eu estou falando muito rápido, podem me interromper, por favor. Caso vocês precisem, podem me interromper. Vou entender como se todo mundo está me entendendo. Espera. Então, esse artigo que a gente concluiu foi que os problemas de sono, eles parecem ter um papel mais importante no TDAH na adolescência, quando comparado, sobretudo, à duração de sono no início da vida, né? Porém, a gente tem questões que a gente ainda considera remanescentes e que precisam ser melhor exploradas nos estudos futuros, né? Um delas é se realmente existe uma diferença entre problemas de sono e duração de sono. E, nesse sentido, a gente levantou muito a discussão se a gente não estava avaliando uma questão de trajetória. E se, na verdade, os achados, eles não dizem a problemas de sono agudo, porque é diferente tu ter um problema agudo e outro problema crônico, né? O crônico, ele sairia das trajetórias sobretudo, trajetórias persistentes de problemas, né? Então, problemas persistentes de sono, trajetórias de privação de sono, que é o que se tem discutido mais na literatura, né? Então, a gente, entendendo que essa questão ficou remanescente, a gente tentou explorar melhor num outro estudo. Como eu falei, a persistência. Então, a diferença da persistência para um problema agudo para um problema pontual, né? E outra questão é a bidirecionalidade, que a gente acha que ficou remanescente, e os caminhos envolvidos. Então, a gente apresentou a hipótese vigente, mas a gente tentou explorar essa hipótese. Como segundo artigo, a gente decidiu fazer um artigo explorando esses caminhos causais, né? Então, a gente fez um artigo que ele foi publicado na Journal of Affective Disorders, ele foi publicado aqui em 2022, e ele tinha como objetivo avaliar se existe um risco aumentado para TDAH entre aqueles que apresentam problemas de sono persistentes. Então, a gente já não queria ver ponto a ponto, a gente já não queria ver trajetória,
mas a gente queria ver a persistência. Então, é diferente, um pouquinho diferente, são formas diferentes de usar os dados longitudinais, né? E entre 2 e 6 anos também. A gente acrescentou aqui os 6 anos, por quê? Porque a gente não queria mais saber aqueles problemas de sono precoce, e sim a gente queria ver agora mais próximo do nosso fenótipo, para a gente ver também o quanto isso aumentaria o risco para o nosso fenótipo. E a gente também queria ver o efeito mediador de funções executivas. A gente não tinha uma grande avaliação de funções executivas, a gente tinha avaliação de funções executivas associadas à atenção. E a gente achou que seria interessante, sobretudo porque a atenção é um foco, é um dos sintomas core, né, do TDAH. Então, esse artigo ele foi publicado, foi aceito em 2021, mas publicado em 2022. Como justificativa, ela se complementa com aquele outro estudo, mas ele é, sobretudo, a avaliação do efeito persistente de sono, né? E o papel das funções executivas. Porque o que a gente via é que na literatura, muitos artigos falavam como, assim, dado como grande verdade, né? A associação das funções executivas, sendo, então, um mediador para relação, para o efeito negativo que os problemas de sono tinham no TDAH. Só que quando a gente buscava dados empíricos, a gente encontrava apenas dados empíricos de corte de crianças em idade escolar e que identificava apenas o papel moderador, não mediador. Então, que era, ou seja, quem tinha problemas de função executiva pioravam ainda o efeito do sono, né? E a gente também via os padrões de sono associados ao TDAH quando controlava para atenção ou para funções executivas relacionadas à atenção. Então, a gente não via nenhuma análise formal de mediação. Então, a gente quis utilizar os mesmos dados da corte de 2004, agora avaliando problemas de sono aos 2, 4 e 6 anos. E como a gente queria ainda ter um proxy de privação de sono, porque é o que mais se discute na literatura, um proxy de privação crônico, a gente criou, então, essa variada do primeiro, segundo e quarto ano, porque a gente não tem aos 6 anos. E o que a gente fez foi considerar a privação de sono aqueles indivíduos que dormiam menos de 10 horas por dia, né? Porque sono no início da vida ele é espalhado, o ritmo circadiano ele ainda não é determinado e ainda não é fechado. Então a gente decidiu usar sono total, né? Que nem aquelas trajetórias. Foi 10 sonos. E persistência a gente considerou se a pessoa tinha mais de 2 pontos, né? Ou pelo menos 2 pontos, ou seja, 2 pontos ou mais. A gente continuou trabalhando com TDAH, sendo avaliado pelo DALBA e o SDQ, e para a função executiva relacionada à atenção, a gente aplicou o TEACH, não sei se alguém conhece, mas ele é uma série de testes, assim, atencionais, que eles avaliam o viés atencional, ou seja, a tua habilidade de decidir qual foco tu quer dar. Então, por exemplo, aparece 2 luzinhas, né? Daí ele pede assim, clica quando tu enxergar a vermelha. E aparece 2 luzinhas. Então, ele avalia o tempo que tu leva para escolher a vermelha, que é o que tu deveria escolher, né? Então, viés atencional, controle de atenção também, o quanto tu consegue focar, por exemplo, na luz vermelha. E atenção seletiva, o quanto tu consegue focar só na luz vermelha, ou só naquilo que tu realmente tem interesse, né? Então, basicamente, a gente viu o efeito, né, da persistência nos 3 primeiros avaliações e depois os problemas de sono nas 3 outras avaliações mais perto do nosso desfecho, também na adolescência, né, TDAH aos 11 anos. Que a decisão do TDAH aos 11 anos é sobretudo por causa que aqui é quando a gente pode avaliar melhor, né? Na idade pré-escolar é um pouco mais complicado, porque a gente não tem a avaliação dos professores. Para análise, então, a gente fez uma análise bivariada, a gente fez uma análise de regressão logística, que nem a outra, mas a gente fez uma análise de mediação baseada no modelo contrafactual. Não sei se vocês já ouviram falar. Mas esse modelo basicamente estima 3 efeitos, que é o efeito natural direto. Então, é aquele efeito
que a gente vê, assim, quando a gente faz uma análise de modelo de regressão logístico, a gente vê uma razão de odds, né? Uma razão de odds que implica no natural direto, né? Que seja o efeito global do problema de sono no TDAH. Quando a gente está avaliando natural e indireto, a gente está querendo ver o quanto do efeito passa pelo viés, pelas funções executivas de atenção. Então, a gente imagina sempre, é como se fosse um rio de bifurcação, né? Então, o rio está aqui, o que o rio passa? O total aqui. O que o rio passa diretamente? O que o rio passa quando ele passa aqui por funções executivas? E o controlado direto, na verdade, ele é uma simulação. Se eu controlo, ou seja, se eu falo que todo mundo é igual, o quanto eu ainda teria do desfecho. Então, se eu falo aqui que ninguém tem problemas de sono, sem problemas de sono, o quanto eu ainda posso predizer que as pessoas teriam TDAH, né? Então, esse seria o controlado, o efeito direto controlado, que é uma estimativa que a gente tem bem interessante em modelo contrafactual para estimar o efeito de intervenções em saúde pública, é algo bem importante. Então, como um artigo 2, né, eu avaliei isso. Nesse artigo, a gente teve um número menor, porque a gente tinha um número menor de pessoas que tinham essas tarefas atencionais. Então, a gente tinha 3.159 indivíduos, né? Então, nosso TDAH, ele diminuiu um pouquinho, em vez de 144, agora a gente tinha 121 pessoas, que representa quase 4% também. Então, em termos, assim, de diferença significativa, não tivemos diferença na prevalência. E no Dalba, então, 15,4%. E o que a gente via, então, é que a amostra ela era muito parecida, então quem a gente não incluiu era muito parecido, ou seja, eram realmente filhos de mães menos educadas, com menor renda, mais vulneráveis, porque não moravam com o marido, tinham depressão, então eram crianças num ambiente um pouco mais vulnerável, né? Em termos de problemas de sono, né, que é essa tabela aqui, o que a gente encontra? Que os problemas de sono mais comuns eram restless sleep, então é aquele sono agitado, criança que fica mexendo as perninhas, que se agita muito quando dorme. A gente vê que, assim, pelo menos 41,2% tinha, não, opa, desculpa, pelo menos 30,2% tinha em pelo menos um acompanhamento e quase 10% dos jovens tiveram em 3 pontos, né? Esse problema. Então, é algo bem, bem relevante. A gente vê que o transtorno menos prevalente é os problemas, o pesadelo, né? Então, o terror noturno é o menos prevalente, olha aqui, seguido por sleep deprivation, né? Então, é aquele de dormir menos do que o recomendado. E aqui estão as médias, então, de testes para atenção, que, na verdade, nada mais é do que o quanto maior o nível desse teste, menor a habilidade do sujeito de ter um controle atencional, de ter um viés atencional que a gente chama de attentional swift, e também tem a atenção seletiva, então escolher para o foco da atenção que realmente tem interesse. Os achados desse estudo foram bem interessantes no que se refere à persistência de problemas de sono. A gente vê associação para todos os problemas de sono, exceto sleep deprivation, então exceto privação de sono, para Dalba, né? Quando a gente fala de
de SDQ, que a gente tem um poder maior, a gente realmente vê associação significativa. Claro, ela é menor do que os outros, mas ela ainda existe. Aqui eu apresento a prevalência de problemas de sono para cada um dos grupos, né? E é super interessante que a gente vê que o grupo com pesadelos, ele está super representado pelo TDAH. A gente vê a maior prevalência de TDAH entre aqueles que sempre tiveram pesadelos, terror noturno. E é interessante por quê? Porque, não sei se vocês lembram, mas o terror noturno foi o transtorno menos prevalente na amostra geral, mas ela é o mais prevalente quando a gente estratifica, então, para quem tem essa condição de saúde mental. E a gente vê que esse efeito, realmente, o efeito de ter problemas de sono persistentes, que está aqui, ó, ele é o maior comparado aos outros, os efeitos, as medidas de efeitos. Então, a pessoa que tem problema de sono, né, pesadelo ou terror noturno no início da vida, ela tem quase o dobro de chance de apresentar TDAH na adolescência, sendo que ultrapassa do dobro quando se fala de Dalba, né? E deixa eu ver. E depois, é claro, o pesadelo ele é seguido, então, para o restless sleep, né? Que tem também uma relação com o poder. Porque, claro, como a nossa amostra tinha muito problema relacionado ao sono agitado, a gente viu um efeito maior do sono agitado também para essa população. Aqui tem uma tabela gigantesca, que eu nem espero que vocês vejam cada um dos números, mas basicamente o que a gente percebeu é que não tem efeito mediado do sono para as funções executivas relacionadas à atenção. Apesar de toda a plausibilidade biológica, de todas as teorias por trás disso, a gente não encontrou, a gente não conseguiu validar esse modelo na nossa amostra. Então, esse estudo, ele trouxe a importância dos problemas de sono persistentes, a gente corroborou com o nosso primeiro, ou seja, parece que os problemas de sono, eles são ligeiramente mais importantes do que a duração de sono, que foi muito similar ao encontrado anteriormente. Ainda a gente vê uma associação de pesadelos persistentes associados à maior ocorrência de TDAH, algo bem específico de pesadelo, né? Então, terror noturno. Existe um modelo de evidência neurocognitiva que propõe que o sono normal ele serve como uma função de regulação emocional, então ele serve como extinção de medo. Então, o pesadelo ele demonstraria uma falha na regulação emocional. De uma maneira muito interessante, o TDAH está altamente associado à desregulação emocional. E desregulação emocional ela é uma das funções neurocognitivas agidas aqui no córtex pré-frontal, que são associadas naquela teoria neurocognitiva que eu trouxe para vocês anteriormente. Então, o que a gente encontra é que, apesar das funções executivas relacionadas à atenção não mediam a relação entre TDAH e sono, diferente do que a gente via, a gente não pode dizer que esse construto da teoria neurocognitiva ele está totalmente errado, né? Os nossos achados eles são semelhantes a achados de pesquisas anteriores, quando se referem a funções executivas relacionadas à atenção, mas a gente não avaliou as funções executivas relacionadas à regulação emocional. Então, isso é uma das nossas limitações. A gente avaliou apenas o domínio de atenção das funções executivas. Os achados relacionados às funções executivas de regulação emocional, por exemplo, a gente não avaliou. Então, a regulação emocional é algo que fica remanescente, fica necessário ainda entender um pouco melhor. Outras limitações que a gente considera desse estudo são as perdas. Mas o que a gente frisa é que, sim, as perdas, elas são importantes, tá? Mas quando a gente vê a nossa amostra, a gente perdeu pessoas que estão numa situação muito mais vulnerável do que aqueles que a gente avaliou. Isso significa que a gente acredita que essa população ia ter muito mais problemas de sono, mais problemas de TDAH,
então o efeito que a gente encontraria seria muito maior, ia aumentar o nosso poder de encontrar efeitos reais, né? E aumentar o nosso efeito. Então, a gente acredita que as perdas é uma limitação importante, mas ela não afetou, não superestimou a nossa medida de efeito. E ainda a gente vê o relato materno para avaliar a exposição de desfecho. Apesar de ser um problema, né, como eu falei anteriormente, existe um grande relato, né, na literatura que existe uma boa concordância, e isso não afetaria a medida de efeito, pode afetar a medida de ocorrência, ou seja, pode superestimar a ocorrência, mas não acredita-se que aumentaria a medida de efeito, por quê? Porque as mães relataram problemas de sono, mas elas também relataram TDAH. Então, uma mãe que superestima o problema do filho vai superestimar os dois e não vai estar, então, associado a só exposição ou só desfecho, né? Apesar dessas limitações, a gente testou uma possível via causal que tem sido relacionada. E a gente, então, contribuiu com a literatura falando que o relato do problemas de sono, particularmente o terror noturno, de maneira persistente, ela é um importante marcador para TDAH na adolescência. E que, embora os distúrbios persistentes de sono e as funções executivas, elas são importantes para TDAH de uma maneira isolada, elas não estão relacionadas de uma maneira causal, ou seja, sono não gera problemas de função executiva de atenção, que geraria TDAH, não é esse o mediador importante para medidas de saúde pública. Desses 2 artigos ficaram perguntas remanescentes relacionadas à bidirecionalidade, o papel do sono em outros transtornos mentais, a mediação dos fenótipos de sono entre genética dos transtornos mentais e ainda a relação ao longo da vida, por exemplo, a avaliação de saúde mental aos 18 anos. Essas questões remanescentes, eu vou seguir avaliando elas, tá? Porque eu acabo de receber um prêmio, um financiamento de 5 anos para seguir avaliando isso. E eu vou ampliar meu projeto, não focando só em TDAH, mas também focando em depressão e ansiedade como desfechos principais, né? Tentei ser rápida, breve, não sei se corri muito, não sei se vocês entenderam, eu vi agora que tem gente falando aqui no chat. Mas basicamente é isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Eu fico aberta então a perguntas. Posso responder em espanhol com o maior prazer. Podem fazer perguntas em espanhol. Eu posso não falar tão bem, mas eu entendo super bem espanhol, então fiquem à vontade agora para falar, né? Enfim, abrir as câmeras e a gente poder ter um diálogo para acrescentar. Então, tá bom? Obrigada. Gracias. Muchas gracias a la doctora Marina por esta presentación. Yo sí tengo algunas preguntas. En el segundo artículo organizaste trayectorias de dificultades del sueño, porque en el primer artículo se organizaban las trayectorias por la duración del sueño, entonces se organizaba una trayectoria con una variable que es numérica continua, entonces se permitía una trayectoria de ese tipo. Pero también, pero revisando la metodología de tus artículos, también veía que se podían organizar trayectorias con variables dicotómicas nominales. En el segundo artículo no trabajaste una trayectoria de dificultades del sueño, organizar una trayectoria de los niños con las dificultades del sueño a lo largo de los meses. Tienes el micrófono apagado. Exactamente eso, sí. El primero, yo quería entender como la trayectoria y una trayectoria como más como sencilla, como más que detectaría como la realidad. Entonces, o sea, yo usé la variable numérica, yo usé la manera más sencilla, más natural para identificación de efectos. Pero después yo quería aumentar mi probabilidad de tener riesgo. Entonces, lo que yo hice es identificar las personas que estaban de verdad en riesgo, o sea, que estaban con problemas de sueño
persistentes. Entonces yo no hice como una trayectoria. O sea, la gente habla que sí, que es una trayectoria de persistencia, pero no es una metodología especializada en trayectoria, no. Muy bien, pero es posible también organizar trayectorias dicotómicas, ¿cierto? Porque uno a veces tiene una variable tipo sí, no, por ejemplo, problemas de sueño a los 12 meses sí versus no. Entonces es posible organizar trayectorias dicotómicas también con las metodologías que utilizaste. Sí, no, yo no lo hice, no lo hice. La verdad no, eh, no era mi interés en aquel momento, pero ahora sí, yo voy a hacerlo. Yo voy a hacerlo porque ahora, mira, ahora yo tengo avaliación de los 2 años, no, del primero año, no, de los 2 años, los 4, 6, 11, 15 y 18 años de problemas de sueño. Entonces ahora, o sea, ahora yo quiero hacer como una trayectoria solo de los problemas de sueño y para la información de duración de sueño, yo tengo de nuevo el primer año, a los 2, los 4 por relato de la mamá, pero a los 6 años empezamos a la evaluación con acelerometría. Sí, ¿sabes qué es, no? Es como actigraphy, no sé cómo es el nombre en español. Entonces, o sea, tenemos también el dado para hacer con trayectorias de sueño, duración, pero no nos gustaría como juntar, ¿no? A medida ¿no? Diferentes. Listo, gracias. Elvis tiene unas preguntas. ¿Las puedes leer allí, Marina, o la leo yo? ¿Cómo? Que hay unas preguntas en el chat. Entonces, Elvis pregunta que la necesidad de considerar algunas variables relacionadas con el entorno en el que se da la actividad de sueño y descanso. ¿Ha pensado en analizar factores como la temperatura, iluminación e incluso dispositivos electrónicos en las habitaciones de los niños? Sí, oye, la verdad, eso es muy importante, ya, muy importante. Pero tenemos un problema muy grande cuando tratamos de estudios epidemiológicos como el nuestro. O sea, mira, ahora estamos evaluando los jóvenes con 18 años ya y tenemos evaluaciones de 2 horas. Imagínate, tiene 2 horas de evaluación. El niño es pesado, tiene la altura, tiene el sangre que se lo saca el sangre. Sacamos un pelo para sacar el cortisol de los niños. Tenemos una gran evaluación de salud mental porque eso es el foco de esta corte, entonces, de este estudio, entonces, lo que pasa es que no tenemos algunas informaciones. De los dispositivos electrónicos sí teníamos, pero no estaba relacionado a salud mental. Entonces, como no era porque ustedes sí se acuerdan, ¿no? Para ser factor de confusión, tiene que estar asociado a la exposición y el desfecho, outcome, ¿no? Desenlace. Desenlace, sí, ya. Desfecho. Ya, entonces, o sea, si no está asociado a los dos, no es confusión. O sea, es un factor, bueno, el otro, ¿no? Entonces, como no estaba asociado a salud mental, yo no incluí en mi modelo. Eso es algo importante, ¿no? Hablar. Perfecto. Listo. Y la ¿Te, otra te pregunta respondí, Elvis? Sí. dijo que sí Sí, perfecto. y pregunta que si condiciones como el asma y algunos medicamentos podrían tener cambios del comportamiento o incluso el patrón de sueño, que si tuvieron en cuenta medicamentos. Sí, no, perfecto. La verdad, la misma respuesta.
la respuesta es muy parecida con la primera. Por ser un estudio que evaluamos tantas cosas, tiene cosas que, o sea, acaba que no sale como, no evaluamos bien, ¿ok? La medicación es una de esas. O sea, uno pregunta para su mamá, ¿tomó algo? No, ya, tomé o no. Y eso tiene una evaluación muy mala, porque la gente no sabe lo que el niño realmente está usando. Entonces, o sea, tenemos la variable, pero la variable no es buena. O sea, tomé algo para el dolor de la cabeza, eso que la mamá sabe hablar, pero no sabe decir cuál es el componente. Entonces, yo no usé esa variable porque estaba mal hecha, ¿no? Esas son las cosas que uno tiene cuando, o sea, cuando tienes una evaluación clínica, puedes tener una muy buena evaluación, pero cuando evalúas 3.000 personas, es más complicado, ¿no? Listo, perfecto. Muchas gracias, Marina. El segundo artículo que nos presentaste, pues no lo teníamos en los archivos que enviaste, pero bueno, ya, pero se puede conseguir, se puede bajar desde la red de la universidad, entonces acá lo bajé. Si ustedes están interesados, pues aquí, desde la red de la universidad, se puede bajar este segundo artículo que nos presentó Marina. Y estaba viendo Sí. acá en este segundo artículo que tiene un abordaje de mediación y entonces pues quiero destacar pues este nuevo abordaje y veo que Marina trabajó con todo, con la conceptualización teórica de Van der Wille. Entonces pues esto es muy complejo, pues felicito a Marina por ese abordaje porque entonces Van der Wille, basado en el libro de Van der Wille, que es un libro bastante complejo, entonces me voy a leer despacio este último artículo que nos presentaste del Journal of Affective Disorders, porque voy a tener muchas preguntas sobre análisis de mediación, que algunas de esas cosas las hemos estado trabajando con los estudiantes de doctorado y con el profesor Elvis Castro, que está aquí presente. Entonces, pues nos leeremos con cuidado el artículo del Journal of Affective Disorders y después te haremos preguntas sobre el abordaje de Van der Wille en todo lo que está relacionado con mediación. ¿Listo? No sé si hay Sí, más la verdad, preguntas. Sí, dime, Marina. sí, no, la verdad, disculpa, yo no compartí antes porque yo pensé que iba a quedar muy pesada, entonces yo traje como una nueva información para traer también más información para que se quede más interesante, pero yo estoy totalmente abierta y disponible por mi correo, pueden escribirme y yo ya los ayudo a lo que sea necesario. ¿No? Y yo ya he hecho esa análisis algunas veces, no un par de veces. No es, ese no es el único paper que yo utilizo ese abordaje, entonces pueden preguntarme lo que sea, lo que necesiten. Listo, perfecto. Muchas gracias. No sé, ¿hay más preguntas del público? Parece que no. Y bueno, Sí, hay para una, pero yo no ¿hay compré una eso. más? Sí. Ah, sí, Yasmín, sí, perfecto. ¿La puedes responder, Marina, por favor? Sí, pero yo no sé si comprendí cuál es, quería preguntar, sí, aparte de toda esta parte de análisis de factores, si tienen proyecto hacer ya alianzas, esfuerzos múltiples. Sí, la verdad, yo soy la única psicóloga de mi grupo. La verdad, yo trabajo con una bióloga, muchos médicos, yo trabajo también con nutricionista, no, ¿cómo es? Nutrition, Sí, Marina. Sí. ¿sí? Las, ¿no? Y la verdad, la única cosa que, la verdad, Pelotas tiene 4 estudios de cohort, ¿no? Tiene las personas que nacieron en 82, 93, 2004 y 2015. Perdona mi español, ya hace tiempo no hablo y yo dije para Andrés, yo nunca he estudiado español, entonces, perdónme, no, yo no hablo bien, pero lo que pasa es que acá
tiene muchos esfuerzos de hacer como una cosa bien interdisciplinares, ¿no? Entonces tenemos muchos datos genéticos, tenemos muchos datos del cuerpo, mucha cosa. O sea, tenemos migraña, tenemos peso, altura, tenemos el uso de antibióticos, tenemos también muestras fecales para la microbiota intestinal. Eso es lo que yo estoy trabajando ahora también. Sí, sí, algo así, ¿no? Sí, eso es verdad. Entonces sí tenemos un gran, pero yo no sé si comprendí bien. Yo no sé si Te estaba comprendí bien, preguntando Jazmín. que si han ofrecido ayuda a las familias de los niños a partir de los hallazgos de tus estudios, si han empezado programas de ayuda a las crianzas a partir de los desfechos de tu Sí, estudio. no, sí, eso quería hablar. Tiene 4 estudios, entonces tiene uno que hace mucho eso. Pero el problema es que cuando tienes un estudio longitudinal, tienes un problema muy complejo. O sea, si intervienes, ya no es observacional. Entonces ya no puedes más usar ese dado, ¿no? Entonces, o sea, el sueño, interviemos a los niños de 2015, pero el 2004 no, porque queremos verlo, lo que pasa en el ambiente natural. Eso es muy complejo, ¿no? Tiene una cuestión ética bien compleja. Lo que sí hacemos, la gente que tiene algún riesgo de salud mental grave, sí tenemos que alertarlo la mamá, que tiene que procurar ayuda y encaminamos, podemos, o sea, hablar con un psicólogo, un psiquiatra, pero no son todas las cosas que podemos hacerlo. También por sobrepeso, por cosas del cuerpo, tiene una cosa con los huesos también, que sí, o sea, tiene resultados de los exámenes y los encaminamos, pero es un poco complejo, o sea, no intervenimos en todo. O sea, la gente no tiene que comer y no tenemos mucho que hacer, o sea, es complejo. Ok. Yo no sé, Bueno, ustedes son estudiantes, ¿cierto? ¿Ustedes tienen algún trabajo con la gente, o sea, un trabajo de investigación lo cual los estudiantes de maestría y doctorado colectan los datos? Porque acá es como obligatorio. La gente, o sea, yo analicé todos esos datos, pero yo no podría solo analizarlos. Yo tengo que colectar los datos. Yo no sé cómo funciona ahí. pues hay diferentes versiones, Marina, en algunos proyectos de doctorado sobre todo, se toman datos directamente de los pacientes en los hospitales o en las comunidades. En otros, pues se trabaja con datos de las encuestas nacionales que hace el Ministerio de Salud. Entonces, desde ahí se toman datos para hacer los análisis de algunas de las tesis o se hacen otros espacios más pequeños de recolección de datos. Pero pues tú nos estás presentando pues un gran esfuerzo de la Universidad Federal de Pelotas, que es establecer esta cohorte y es una cohorte muy grande, muy importante, pues por eso es que yo decía aquí que era como el Framingham de Brasil, porque ese ha sido un gran esfuerzo y es un estudio muy conocido. Entonces, pues aquí es más pequeño, aquí no, pues no hemos tenido cohortes como tan grandes como esta que estás mostrando de Pelotas. Entonces, esto es un gran esfuerzo de parte de Brasil y de nuevo, pues No, felicitaciones a ustedes. sí, no, pero, o sea, así hacíamos, ¿no? Latinoamérica es como, tenemos que usar todos los datos que teníamos y, o sea, y empezar, sea con reportes de los hospitales, todo, ¿no? Porque así son, no podemos dejar ninguno dado como sin atención, porque los recursos son más complejos acá también, ¿no? Son, o sea, nosotros sí tenemos ese estudio grande, pero yo sé que no es la realidad de Latinoamérica, ¿no? O sea, es muy complicado tenernos todos los datos. Yo también no hice mi maestría acá, ¿no? Entonces yo colecté datos también. Un estudio descriptivo. Ah, ok.
Ah, chévere, chévere, Elvis. Yo en mi graduación, yo hice un estudio también de un trial. Yo no sé cómo habla trial en español. Ensayo. Ensayo, sí. Yo no trabajaba con sueños, yo trabajaba con meditación, pero yo también hice algo así. Es muy chévere también. O sea, yo siempre pienso que intervención a veces es como interesante, ¿no? Muy chévere. Muy chévere conocer a ustedes también, aunque virtual y aunque sí en vídeo. Muy chévere conocerlos. Y, y muchas gracias, ¿no, Andrés, por la invitación? Un gran placer. No, una universidad como de ustedes, que es muy reconocida, es una universidad muy importante también en Latinoamérica. Entonces, muy chévere poder contribuir y hablar un poquito de mi trabajo ahí. Bueno, muchas gracias, Marina. Muchas gracias a los asistentes y había pedido pues para hacer otra fotografía, si tienen la cámara. No sé si Elvis puede prender la cámara y a ver quién más está por acá todavía. Quizás yo encerro mi presentación, a ver todos, ¿no? Claro, sí, Yasmín también está. Sí, perfecto. Entonces, para Laura, ¿puedes tomar entonces otra foto? Listo, profe, ya la tomo. Eduardo, ¿puede por favor abrir Sonrían la para otra cámara? foto. Listo, muchas gracias. Gracias. Bueno, entonces seguimos Muchas en gracias a ustedes. contacto. Bienvenida a Cali cuando quieras y bueno, y nosotros continuaremos con este espacio. Si quieres, te enviaremos las invitaciones, pues ya que existe la ventaja de las teleconferencias. Entonces, la idea es hacer este espacio, pues ya sea en inglés o en portugués, pues porque queremos que sea un espacio internacional de esta Escuela de Salud Pública. Bueno, si tenemos algún colega de México, de Argentina, pues será en español. Pero bueno, intentaremos mantener también otros idiomas. ¿Listo? Súper chévere, ¿no? Ojalá podamos trabajar juntos más veces, ¿no? Y pronto estemos conectados, ¿no? Y quizás en calle, un sueño, ¿no? Conocer su ciudad, ¿no? Es lindo. Bueno, muchas gracias. Buenas noches, que estés Muchas bien. gracias. Chao, buenas noches. Muchas Chao. gracias. Chao.